somos estudantes de administração do Instituto Federal, estamos em segundo período. Já acabando essa jornada, mas a gente veio aqui contar um pouquinho da nossa trajetória. Então, eu acho que tudo começou quando eu soube que o IFE, aqui do campus de Belfort Roxo, tinha cursos técnicos. Uma amiga também compartilhou isso comigo quando ela soube. E ela, quando abriu as vagas para 2024.2, ela me contou. E aí eu queria me inscrever, só que eu acabei deixando passar e não me inscrevi naquele ano. Ela veio pra cá, estudou aqui e ela me indicou depois pra entrar. E aí, quando abriu as inscrições para 2025.2, eu fui lá me inscrever e acabei convencendo a Gabi a entrar. Eu e a Gabi estudamos juntas já há 7 anos, mais ou menos. E foi numa aula da escola que a gente se inscreveu. E, na verdade, não se inscrevemos, porque a nossa inscrição foi presencial, mas a gente começou a conversar, ler o edital e etc. E aí, num dia, acho que início de agosto, mais ou menos, a gente decidiu vir aqui. Oi, meu nome é Lucas, eu sou do segundo e último semestre de administração aqui no IFRJ Campus Belfort Roxo. E eu já estava tentando entrar há algum tempo. E aí algumas pessoas que eu conhecia, né, que eu conheço, elas estavam na última turma, né, que se formou recentemente, e me avisaram quando começou a inscrição, e estava meio que na correria, e aí eu vim aqui, se eu não me engano, no penúltimo dia de inscrição, e aí eu voltei depois no último dia, porque estava faltando alguns documentos, e aí eu vim aqui no último dia para fazer minha inscrição, e aí eu encontrei com a Júlia e com a Gabriela aqui, no caso eu ainda não conhecia elas, né? Mas no caso, quando eu cheguei, elas estavam sendo atendidas e fazendo a inscrição delas, e eu estava aguardando, e aí eu fiquei pensando, nossa, elas falam muito, demoram muito para fazer a inscrição. Aí depois eu descobri que elas estavam na minha turma. Então, como eu ia dizendo, elas estavam na minha frente e eu estava esperando elas terminarem para eu poder fazer minha inscrição. E aí eu estava sentado assim, e a única coisa que eu conseguia pensar era tipo, nossa, elas falam muito e demoram muito para fazer a inscrição. E aí, quando eu achei que tinha acabado, não tinha acabado, faltava mais coisa. E aí, depois de mais ou menos uns 40 minutos, aí elas terminaram e eu falei, ufa, aí eu fiz a minha inscrição. E aí foi o quê? Uma semana depois que começou o curso? Não sei. 2? Não, foram 2. Algum tempo depois começou o curso, e aí eu vi que elas estavam na minha sala. Aí eu lembrei, nossa, aquelas meninas que falam muito e que demoram muito pra fazer inscrição estão na minha sala. E você ficou muito feliz. E aí eu fiquei muito feliz, claro. Eu sempre tive, na verdade, a percepção de que aqui eu teria muita dificuldade por ser ensino federal e tudo mais, e acabou que não foi tão isso. Eu acredito também que o acolhimento de alguns professores que nós tivemos no primeiro período ajudou bastante nisso. Além das amizades, né? A gente formou um grande grupo na sala. Isso ajudou muita gente, porque quando um tinha dificuldade, o outro ajudava e vice-versa. A turma é uma turma unida. Porque, no geral, a gente, por mais problemas que a gente tenha tido ao longo do curso, acho que salvou ter muita gente legal. No início eu achei que a nossa idade ia atrapalhar, né, a nossa relação, mas acho que isso foi o menor dos problemas. A gente conversa hoje com gente que tem mais que o dobro. Eu, por exemplo, sou menor de idade. A gente fez até o momento 3 passeios, né? Atividades externas aqui ao campus, né? O primeiro foi no semestre passado, a gente fez uma visita técnica na Ambev. Esse ano a gente foi no Hotel Galho assistir uma palestra, e recentemente a gente foi na Rural, em Seropédica, né? E a gente ainda tem, nesse mês de junho agora, um último passeio, que vai ser lá no CRA. E o terceiro, que foi agora, que a gente foi para a Universidade Federal Rural. Inclusive foi o meu último passeio, porque eu vou ter que estar entrando de licença. E como o Lucas falou, como vai ter o CRA, eu não vou poder ir, porque calhou de ser nesse período. E eu acho que como foi da Universidade Federal Rural, por mais que eu tenha ido também no
do Hotel Galha, eu acho que ele em si foi muito necessário, porque lá no passeio mesmo, enquanto a gente estava conversando, dialogando sobre algumas coisas, sobre acesso à graduação, alguns alunos não tinham ideia de algumas coisas, isso me assustou um pouco. Hoje, eu como universitária, eu sei muito mais do que algumas pessoas, mas o acesso à graduação, como ele está muito precarizado, eu acho que esse tipo de passeio para alunos, tanto de escolas públicas que estão no ensino médio, quanto alunos do técnico, é muito importante. Nessa reta final do curso, muita coisa mudou, assim. Eu pretendo fazer faculdade de administração e trabalhar na área. A Júlia também, né? E o Lucas já trabalha na área administrativa, mas com certeza o IF ensinou muita coisa para ele. Enfim, para além da aula, da didática dos professores, eu acho que a gente aprendeu coisas também que não estão na área administrativa, mas tem relação e não tem. Mas eu acho que em relação à comunicação, esse produto técnico e outros produtos que a gente produziu talvez seja de grande ajuda para nossa vida profissional. Enfim, eu acho que essas ligações que a gente fez também foram importantes para além dos estudos das matérias. Sim, principalmente aprender a conviver com pessoas diferentes, né? Eu acho que isso agregou muito na minha vida e que sem dúvidas vai me ajudar muito quando eu estiver no meu emprego. Sim, pra mim, que já trabalho com administração, muitas coisas que eu aprendi aqui me ajudaram a me aperfeiçoar no meu trabalho. Então, agregou muito nessa parte.